Vede primeiro caminhou até a fonte e encheu seu cantil com água e, em seguida, seguiu até a loja de esculturas. Esse era o primeiro passeio de Vade pelas ruas da cidadela, a qual estava cheia de usuários e NPCs. Nós precisamos de um sacerdote de nível 17 ou acima. Ei pessoal! Nós estamos indo para uma incursão na caverna Lazok. Alguém quer se juntar a nós? Muitos usuários estavam nas ruas, mas nenhum deles sequer deu uma olhada para Vade, ainda que ele não se importasse com isso. Caminhando ao redor apenas com as roupas de viajante, privado até mesmo de uma armadura para o peitoral, exibia que ele ainda precisava completar os requisitos mínimos das 4 semanas de jogo necessárias antes que ele pudesse sair da cidadela. Entre as incontáveis lojas que funcionavam na capital do Reino Rosenheim, a loja de esculturas tinha uma localização especial. A maioria dos aventureiros comuns mal podiam se lembrar onde ficava a loja de esculturas, porque ela era insignificante para eles. Apenas um pequeno número de usuários, que havia aprendido a arte de esculpir, a visitava com alguma frequência. Contudo, a loja ficava próxima à joalheria na Avenida Central e era uma das poucas que eram frequentadas pela nobreza. Campainha tocando, Vade entrou na loja. Bem-vindo a... Oh! O que lhe traz aqui, estranho? O lojista estava recebendo um novo cliente com um sorriso gentil até que viu as roupas de Vade e bruscamente mudou o tom de sua voz. Vade olhou à sua volta na loja e percebeu que não havia nenhum outro cliente além dele. A oficina de forja e a mercearia sempre estavam cheias até o limite de ocupação, mas a loja de esculturas atende a poucos clientes por dia, se tivesse algum. Se comparar a receita diária, a loja de esculturas também ficava atrás da oficina de forja. Em outras palavras, a loja de esculturas vendia mercadorias muito caras. Vade arrumou o colarinho da roupa e perguntou educadamente: eu vim aqui para encontrar a resposta para a pergunta que muito me intriga, meu caro senhor. Então você quer que eu a responda, estranho? Sim, senhor. Isso, se o senhor puder me disponibilizar um segundo. Eu estou ocupado agora, por favor, saia. O lojista o rejeitou imediatamente, soando bastante aborrecido. Como a fama de Vade era zero e eles não eram conhecidos, o lojista tinha todo o direito de expulsá-lo da loja. Sim, senhor. Vejo-te mais tarde. Adeus, disse o lojista. Vade enrolou enquanto caminhava para a porta. Então, casualmente olhou para as estátuas que estavam em exibição. Que grandiosa! Vade exclamou. A grandiosidade dessa estátua fascina minha alma. Você fornece isso para a corte de Rosenheim? O lojista não pôde evitar a não ser dar ouvidos a Vade. Sobre qual você está falando, estranho? A águia de 2 cabeças feita de ouro puro. Eu nem ouso adivinhar quem foi o mestre que esculpiu isso, mas posso sentir a excelência de seu trabalho. Ela é indiscutivelmente digna, tão cheia de vida que eu quase a tomei por uma águia de verdade. Eu sou afortunado de visitar este lugar. Esta loja merece esse tipo de item. Eles abriram meus humildes olhos para a beleza celestial que desceu à terra. Quer o lojista percebesse ou não, sua boca estava formando um sorriso crescente na horizontal. Você está interessado na arte das esculturas, viajante? Eu ouso dizer que estou. Eu apenas desejo sentir a paz de espírito que tais notáveis estátuas me trazem quando olho para elas, além de cravar em minha alma mesmo que uma pequena parte do magnífico espírito incorporado nelas venha e sente-se. Você pode ser uma boa companhia para me livrar do tédio. Muito obrigado, senhor. Você gostaria de uma xícara de chá? Apenas se você for gentil bastante para me oferecer água gelada adocicada. Eu ficarei satisfeito com um copo de água gelada com certeza. É claro que eu tenho. Vade bebeu a água adocicada preparada pelo lojista, o que lhe aliviou a exaustão que havia acumulado nas últimas 3 semanas. Agora, me diga o que é que o estava importunando tanto? O lojista perguntou. Então, Vade disse: sim, senhor. Mas você poderia me perdoar se eu lhe pedir por um breve passeio pelas estátuas em exibição. Antes de mais nada, eu tenho negócios que precisam de sua orientação, mas isso é menos urgente do que confortar minha pobre alma que deseja olhar melhor para essas obras-primas de arte.
Você pode olhar para elas à vontade o tanto que quiser. Não é essa a razão d'être das belas obras agradarem aqueles que apreciam seu valor? Disse o lojista com um sorriso feliz. Wade sentiu que ele havia ganho a boa vontade dele, aquele que raramente era perturbado pelos visitantes e que estava longe da atenção do público. Imagine se você pedisse para olhar vários itens em uma loja/armazém, logo em seguida você seria enxotado. Wade apreciou à vontade as estátuas em exibição, mas ele ainda tinha sua própria convicção. Eu duvido que a habilidade em esculpir possa fazer um monte de dinheiro. A estátua mais cara em exibição valia apenas 30 moedas de prata. As estátuas de qualidade eram feitas de pedras ou de madeiras raras e, fora a impressionante habilidade do escultor, os materiais por si só não eram muito custosos. Não eram nada além de madeira empilhada ou pedras gravadas. Wade sabia que haveria dinheiro se ele pudesse criar uma estátua gigantesca de um leão, mas não foi enganado por essa possibilidade tão distante. Que tipo de nobre com tanto dinheiro encomendaria uma nova estátua a cada ano? Ele precisaria chegar ao ápice a fim de realmente se dar bem como um escultor. A baixa concorrência lhe garantiria que não precisaria de muito esforço para chegar ao topo da profissão. Mesmo assim, era um nicho de mercado, mas muito pequeno para contar com ele. Um jeito garantido de fazer uma fortuna era ter como alvos outros usuários como consumidores em potencial. Eles estão sempre subindo de nível e exigindo equipamentos melhores e assim por diante. Armas e equipamentos fortes, braceletes e anéis encantados e coisas do tipo eram populares entre os usuários, mas estátuas não tinham valor algum para ele exceto em raras ocasiões. Perda de tempo, perda de dinheiro. Wade pensou. O objetivo principal de Wade em começar esse jogo era fazer dinheiro, com D maiúsculo. Ele olhou uma última vez para a exibição e deu seu veredito sobre a habilidade em esculpir. Essa habilidade não vale um centavo. Wade pensou enquanto sentava com o lojista. Então, o que você está procurando? Perguntou o dono da loja. Eu tenho interesse em um evento antigo. Foi-me dito que alguém esculpiu o luar no Palácio Real, 50 anos atrás. Eu gostaria de saber se há alguma verdade nisso. Aquele evento. Essa lenda tem sido passada entre os escultores há gerações. Eu também ouvi sobre ela de um cliente confiável da corte real. Wade pensou que esculpir a luz do luar fosse impossível, apenas outra lenda urbana, mas o dono da loja de esculturas também sabia do rumor que o instrutor no centro de treinamento havia afirmado ter ouvido. Boatos de que um misterioso escultor visitou o Palácio Real. O rumor que alcançou os ouvidos do instrutor realmente aconteceu. Um escultor esculpiu o luar e isso foi amplamente conhecido, ainda que secretamente, entre os cidadãos de Seraburg, embora permaneça um enigma sobre como ele esculpiu o luar. Missão completa. Retorne ao instrutor para reivindicar a recompensa. Wade sorriu abertamente. Essa era, antes de tudo, uma missão simples com um nível de dificuldade mais baixo, Entretanto, ao mesmo tempo, ela poderia ter se complicado caso ele não conseguisse ficar amigo do dono da loja. Como ele havia concluído a missão, seu próximo passo era voltar ao centro de treinamento e receber a recompensa do instrutor. Enquanto Wade estava tentando encontrar o momento certo de dizer até logo e sair, o lojista, absorto em seus pensamentos, finalmente disse algo. Eu não ouvi sobre como ele esculpiu o luar. Os clientes da corte real não lhe contaram sobre isso. Eles sempre omitiram essa parte da história. Eles recusaram-se a me dizer sobre isso. Eles disseram que a rainha Evane de Rosenheim, que sua alma descanse em paz, estava envolvida no evento. Você poderia me fazer um favor e buscar isso para que minha curiosidade possa ser satisfeita? O escultor do passado. O rumor retrata que a rainha Evane estava envolvida no evento de quando o escultor se apresentou no Palácio Real e esculpiu o luar. O empregado da loja de esculturas perguntou-lhe sobre qual ligação existia entre os dois. Dificuldade. E atenção, se for encontrado investigando o rumor em questão, você será exposto à hostilidade dos cavaleiros da corte real. Os punhos de Wade cerraram tremendo de excitação. Essa é uma missão em série.
Mesmo quando o nível de dificuldade de uma missão era ridiculamente baixo, os níveis das recompensas disparavam no caso de missões em série. Quanto mais etapas você completasse, mais difícil a missão tornar-se-ia, e a maioria das missões em série provavelmente teriam uma dificuldade muito alta para serem resolvidas no seu nível atual. As únicas missões que Wade poderia completar eram aquelas de dentro da cidadela, perguntando e coletando informações das pessoas ao redor. Eu tenho medo de que eu ainda seja um incompetente. Eu acredito que talvez não seja digno de seu pedido, Wade respondeu. Tenho certeza de que você é a pessoa certa para a missão. Sua prudência lhe guiará pelos caminhos mais seguros, o lojista respondeu. Se é o que você diz, eu irei cumpri-la de bom grado. Você aceitou a missão. Muito obrigado, viajante. Um bardo com conhecimento em histórias antigas e fofocas das ruas é uma das pessoas por quem você deveria perguntar sobre a rainha Evane. Mas cuidado! Esse assunto é extremamente sensível, de modo que você não deve causar nenhum problema que possa trazer qualquer difamação à família real. Contendo súbito impulso de cantarolar, Wade seguiu direto para uma taverna do outro lado da rua. Bom dia! Disse Wade ao retornar o cumprimento da garçonete. Ele olhou à sua volta em busca de um bardo. Havia poucas condições para encontrá-lo. Primeiro, ele desconsiderou todos os usuários bardos em sua busca. Era um chute dizer que um usuário teria ouvido falar de um evento que tinha acontecido no Palácio Real meio século atrás. Wade achou melhor encontrar um nativo de Ceraburg, de preferência alguém já idoso. Quer ele pudesse cantar baladas favoráveis ou não, um bardo mais velho era confiável quando o assunto fosse fofocas do reino. Wade parou em diversas tavernas até que encontrou um bardo que correspondia às suas expectativas. Ele era um bardo de meia idade, nos seus 40, perito em ambos charme e juventude. Batendo palmas, Wade aproximou-se dele. Muito obrigado pela bela balada, senhor. Me desculpe por interrompê-lo, mas eu quero lhe fazer algumas perguntas. Você sabe o que aconteceu há 50 anos atrás na corte real de Rosenheim? O bardo bateu na palma de sua mão e Wade não deixou de perceber o que o gesto significava. Ele franziu a testa imediatamente, sua boca estava contraindo com um grave senso de responsabilidade de quem não perderia sequer um centavo. Você com certeza tem uma voz cativante. Eu admiro seu talento tanto na composição quanto na música da balada. Igualmente, suas habilidades com o instrumento vão para além de impressionantes. Eu aposto que você partiu diversos corações de donzelas de Ceraburg no tempo em que era jovem e estava no auge de sua carreira. É claro, eu não duvido que você continue roubando corações para um bardo. Aventuras e romances são tudo. Eu também amo romance. A palma não se moveu e o bardo estalou. Estou de saco cheio de elogios baratos de pessoas como você, forasteiro. Mostre-se o dinheiro ou saia daqui. Wade ficou momentaneamente perdido e pensou consigo. Devo desistir da missão na metade? De qualquer jeito, a missão não irá me penalizar se eu decidir desistir. Porém, ela talvez possa me dar recompensas melhores no futuro e eu odiaria perder isso. A mão de Wade deslizou para dentro de seu bolso e pescou uma moeda antes que ele percebesse seu erro. 2 moedas de prata. Havia 2 moedas de prata em seu bolso. Aquilo era tudo o que o instrutor havia lhe dado como adiantamento pela missão anterior. E o bardo tomou a moeda de prata da mão de Wade. Foi um erro básico ele esquecer de trocar seu dinheiro por moedas menores antecipadamente. Eu não acredito que cometi um erro tão bobo. O corpo de Wade estava em choque devido à tristeza e ao sofrimento. HMPH, isso é um segredo, então você deve guardar para si. O bardo sussurrou. A rainha Evane e o escultor estavam em termos íntimos desde que eles eram crianças. O que você quer dizer com termos íntimos? Wade perguntou. Seu idiota. Eu não sei de nada mais íntimo entre um homem e uma mulher. Eles se amavam. Entendo. Wade então percebeu por que de fuçar. Esse rumor teria que se manter em segredo da corte real. Dado que seu sagrado nome da antiga rainha fosse mencionado em um assunto tão escandaloso, os cavaleiros reais iriam provavelmente querer silenciar qualquer um a todo custo para manter a honra dela intacta.
O bardo olhou ao redor do bar e adicionou cautelosamente. Eles nasceram no mesmo vilarejo e cresceram tendo um ao outro carinhosamente em mente. O nome do garoto era Zaad. A garota sempre carregava enfeites esculpidos e dados por ele. Quando era criança, ela tinha um sonho de que seria a mulher dele algum dia, mas o destino pregou uma peça neles e a garota foi escolhida para ser uma donzela real. Naquele ponto, o garoto a abandonou, mas no fim, ainda havia a promessa entre eles. Qual promessa, eu posso perguntar? Vade perguntou, já curioso. Zaad prometeu mostrar à garota a mais bela estátua sob os céus. Imagino então que ele não manteve a promessa. A rainha deveria ter um grande número de belas e magníficas estátuas em sua morada. Não, ele manteve a promessa. Muitos anos depois, o próprio Zaad mostrou-se a pedido da corte real. Foi dito que, à vista de seu maravilhoso trabalho, ela foi a que mais se comoveu, dizendo que era a coisa mais bela sob os céus. Então, que estátua, pelo amor de Freya, ele deu para a rainha Evane. A rainha não iria gostar de uma peça comum, é verdade. Preste uma visita à criada da rainha, a qual testemunhou aquele dia, e ouça o resto da história por ela. Isso é o máximo que posso lhe contar, porque eu também ouvi de outra pessoa. Ela ainda está viva. Sim, o bardo então contou a Vade o caminho para a casa dela. Vade foi visitá-la. Ela tinha se aposentado e quando ele mencionou a rainha Evane e o escultor, ela lhe deu uma calorosa boas-vindas. Sua Alteza era uma senhora muito virtuosa e graciosa. Você quer ouvir sobre o que aconteceu naquele tempo? Sim, madame, você encontrou a pessoa certa para perguntar. Eu servi Sua Alteza pessoalmente. A princípio ela se ressentiu quando Zaadmin fez sua primeira visita ao palácio. Por quê? Se eu posso lhe perguntar, era sobre a promessa dele. Quando eram jovens, eles fizeram uma promessa de que Zaadmin presentearia Sua Alteza com a mais bela estátua sob os céus. Porém, quando ele apareceu no palácio, ele estava carregando uma espada e não uma lâmina de esculpir. Aos olhos de todo mundo, ele parecia como um bom espadachim, o qual era proficiente com a espada. Você deveria ter visto quão inconsolável Sua Alteza ficou. Era indescritível. Sua Alteza até então acreditou em Zaadmin, mesmo que o mundo virasse de cabeça para baixo, ele seria o mesmo eternamente. Do mesmo modo, a promessa entre eles era algo divino. Naquele dia, o reino Dente, que faz fronteira com Rosenheim, enviou um grupo de assassinos. Eles revelaram a traiçoeira ambição de capturar nosso reino. E só Freya sabe o quão chocada eu estava quando os assassinos invadiram o palácio e atacaram ela e o reino Jardim. Esses canalhas perversos. Sim, jovem aventureiro, você pode dizer isso. Alguns cavaleiros reais caíram numa armadilha e foram incapazes de restringir os assassinos e, nessa hora, nós fomos abandonados à morte. Naquele exato momento, Zaadmin caminhou até o jardim. Como você pôde ver, bem no meio da batalha, Sua Alteza o alertou e o mandou que saísse, mas Zaadmin apenas sorriu. Ele sorriu no meio de uma situação tão perigosa. E ele disse que mostraria a ela a mais bela escultura que ele havia esculpido sob os céus. Para a surpresa de todos, a luz da lua foi dividida em pedaços pela espada de Zaadmin. A beleza era realmente impactante. Ele estava cantando uma canção enquanto esculpia o luar. Eu não consigo lembrar da letra palavra por palavra, mas o título era O Coração de um Escultor. Ouvindo a música, Sua Alteza estava transbordando em lágrimas. Aquela era realmente a mais bela escultura que minha senhora já havia visto. Zaadmin havia apenas inscrito seu nome em uma tábua crua, mas Sua Alteza entendeu isso como a mais bela escultura do mundo. Mas eu vou lhe dizer, a visão dele esculpindo a luz do luar era literalmente celeste. Os assassinos dispersaram com tal visão inconcebível e Zaadmin manteve sua promessa. Muitos anos se passaram, mas eu ainda estimo essa memória tocante. Então, um misterioso flashback passou diante dos olhos de Vade. Um garoto segurando uma pequena lâmina de entalhe em suas mãos. A lâmina de entalhe deslizava para cima e para baixo e uma peça de madeira tomava forma. Parecia que ele estava esculpindo uma donzela. Uma pequena e amável donzela.
Através de sua habilidade, a peça de madeira ia tomando vida. Uma garota, correndo até as orelhas, o estava observando. A mão do garoto movia a lâmina e seu olhar era sério. A garota amava ele e tudo que lhe era relacionado. Logo, a mão do garoto completou a estátua. Parecia muito com a garota em questão. Por ora, tudo que eu posso esculpir é um pedaço de madeira. Mas, algum dia, eu lhe darei a mais bela escultura do mundo. Muito obrigada, Zaab. Eu aguardo ansiosa por esse dia. O garoto e a garota fizeram uma promessa entre eles, de mãos dadas. Conforme a garota crescia, ela floresceu em uma beleza rara. Ela chamou a atenção do rei, eventualmente, tornou-se a rainha. Porém, a garota não era feliz de verdade. Sua Alteza ainda estava infeliz no dia em que Zaab voltou para vê-la. Zaab trazia consigo uma espada não a lâmina de esculpir. Caminhando sozinha no jardim, Sua Alteza deu lugar à sua paixão e apertou uma espinhosa rosa. Sua palma sangrou com um sangue vermelho rubi. Por que você esqueceu nossa promessa? Sua promessa era tudo para mim. Sua Alteza estava em pesar com a promessa quebrada. Naquela noite, os assassinos invadiram o palácio. O rei Nudente, um hostil vizinho como sempre, os havia enviado. Os cavaleiros do reino Rosenheim caíram um após o outro. Ela e o rei estavam temerosos por sua iminente e inevitável morte. Zaab apertou sua espada e a luz do luar começou a dançar. O escultor do passado. A promessa entre um garoto e uma garota foi honrada. A luz azul do luar foi partida em pedaços, os quais derrotaram os assassinos. O escultor do luar Zaab, cuja habilidade em esculpir havia alcançado o nível mestre, presenteou a mais bela escultura à sua amiga de infância. Missão concluída, você subiu de nível. Você subiu de nível. Para a surpresa de Verde, ele subiu 2 níveis em uma única missão e não era só isso. Uma janela de mensagem apareceu e, para sua surpresa novamente, era uma janela de mudança de classe. Mudança de classe. Escultor do luar, classe escondida. Você pode converter-se para uma classe secreta, o escultor do luar. Se a aceitar, você poderá aprender habilidades exclusivas para a classe que são retidas das classes primárias. Você quer converter-se a um escultor do luar? Sim ou não? Uma infinidade de usuários buscava descobrir sobre classes secretas em Estrada Real, mas menos de 1 em 1000 descobriam uma de verdade. Vade respondeu: eu recuso, por favor, confirme sua decisão. Você pode converter-se a uma classe secreta, o escultor do luar. Você quer converter-se a um escultor do luar? Sim ou não? Eu recuso. Vade respondeu novamente. Para Vade, ficar preso em um canto do armário fazendo estátuas indesejadas não valia nem a pena considerar. Ele tinha que admitir que ser um escultor poderia ser uma classe divertida se apropriadamente treinada, mas ele precisava de uma classe lucrativa para seu ganho pessoal. Quando Vade voltou aos seus sentidos, a velha senhora o estava observando. É uma história maravilhosa. Muito obrigado por compartilhar comigo, Madame de nada. Foi um prazer lhe contar a história deles assim. Então, jovem aventureiro, eu quero lhe dar um pequeno presente. Você poderia pegá-lo. Não seria uma ofensa rejeitar um presente dado de bom grado. Vade não era tão cruel ao ponto de rejeitar algo oferecido para ele. Um homem deveria aceitar qualquer presente com gratidão. Eu recebo com prazer, Madame. A velha senhora tirou algo empacotado do fundo de um guarda-roupas. Parecia um bisturi antigo. Essa é a lâmina de esculpir que costumava pertencer a Zaab. Ele deixou para Sua Alteza e acontece que eu a mantive até agora e essa estátua de madeira também foi esculpida por Zaab. Por favor, pegue-as. A criada da rainha de Vade respondeu. Eu guardarei com carinho seu presente. Ele recebeu 2 itens dela. Tingo, você recebeu. Item. Lâmina de esculpir. Item. O legado de Zaab. Vade pensou que esses itens eram incomuns já que eles foram deixados por um dos mestres da arte de esculpir. Mesmo a estátua de madeira parecia chique em um vislumbre casual. Por favor, mantenha a lâmina de esculpir de Zaab e a manuseie com cuidado. Sim, senhora. Vade respondeu de forma obediente.
Ele calculou que esses itens poderiam vender bem, entregando um bom lucro. A estátua de madeira lhe guiará até onde está localizado o local de descanso de Zaadmin. Eu espero que sua habilidade em esculpir não tenha sido enterrada para sempre. Eu também espero, madame. Se eu pudesse ouvir a canção daquele dia novamente, tudo sobre a habilidade em esculpir está oculta nessa lâmina de esculpir, perdão? Na lâmina de esculpir de Zaadmin. Naquele momento Wade olhou para a lâmina. Ele teve a sensação de que um destino irresistível se aproximava. Siga o último desejo de Zaad. Zaad não morreu aquele dia. Ele partiu para um continente distante para testar seu domínio na habilidade em esculpir. Tão logo você se gradue no domínio em esculpir, você deverá encontrar Zaad para aprender a canção, o coração da escultura a partir dele. Em seguida, você deverá voltar aqui e cantá-la para esta velha empregada. A tradição diz que Zaad foi visto pela última vez dirigindo-se para a região da Grapaz. Dificuldade. Há restrições da missão. Você deve completar essa missão antes da velha empregada morrer. Cancelamento não é permitido. Recompensas. Você pode aprender as habilidades: identificação de item, domínio escultural, reparação e artesanato. Uma missão em cadeia com nível de dificuldade A, recompensando 4 habilidades. Wade não podia dizer se ele era sortudo ou não. Por um lado, ele sabia que era extremamente difícil adquirir habilidades não relacionadas à sua própria classe. Essas habilidades, como as identificação de item e reparação, as quais ele tinha aprendido sem se converter à classe de escultor, poderiam vir de inúmeros modos, mas uma missão de dificuldade A estava muito além de sua habilidade por um longo tempo, provavelmente muitos anos. O nível médio dos usuários em Estrada Real atualmente estava em 100 ou mais. Os maiores na classificação atual de níveis estavam no começo dos 300S. A dificuldade de uma missão, que exigia um grupo equilibrado próximo do nível 300 para concluí-la, era conhecida como sendo de nível de dificuldade. Isso quer dizer que Wade havia aceitado uma missão que necessitava que ele estivesse acima do nível 400 para conseguir lidar, quanto mais termina-la. Se isso não fosse ruim o suficiente, a região Grapaz era a área mais perigosa das perigosas, habitada pelos monstros mais fortes. Era uma das 10 zonas proibidas do continente, onde você tinha a garantia absoluta de ser picotado em pedaços no momento em que você pisasse na área. Droga! Wade pensou amargamente. O número de missões que um usuário podia guardar a qualquer hora era de apenas 3. Agora uma delas estava ocupada pela missão. Siga o último desejo de Zaad. Wade foi abandonado com apenas mais 2 espaços para novas missões. Porém, no caso de missões em cadeia, era imprevisível quais recompensas aguardavam o usuário no fim. Essa série de missões introduzia uma classe secreta na segunda etapa. Mesmo que ele tenha recusado converter-se para a classe, foi-lhe dado 4 habilidades práticas. Imagine que recompensas aguardavam na etapa final. Wade não era estúpido de dizer que não para uma boa oportunidade. Ainda assim, permanecia desconhecido quando e como isso se realizaria. Ele disse adeus para a velha criada e voltou para a loja de esculturas e o lojista disse: Wade, eu estou profundamente grato pelo seu trabalho duro em me trazer respostas tão rápido. Estou mais uma vez certo de que lhe garantir essa missão foi a coisa correta. O lojista pagou Wade com a recompensa pela missão. Wade recebeu 2 moedas de prata, recuperando a moeda que havia sido roubada pelo bardo. Quando ele voltou até o centro de treinamento, ele recebeu outra moeda de prata, além de uma carta de recomendação do instrutor. Portanto, ele havia ganho um total de 5 moedas de prata até agora. Ele também subiu de nível 2 vezes, chegando ao nível 3. Ele distribuiu os pontos ganhos igualmente em agilidade e força. Por que você não está pegando outra missão? Ele se perguntou. Wade lutou contra a súbita tentação, mas ele pegou a espada de madeira novamente. Uma missão, que não tinha sido revelada ao público e que ele aceitou, era rara e era por isso que Wade havia ganho generosas recompensas.